Querido Guto, vamos começar essa semana falando sobre um fenômeno que a gente acompanhou nas últimas horas, né? Após a triste morte do ator Paulo Gustavo, muita gente, de alguma forma, prestou uma homenagem nas redes, né? Foi algo praticamente unânime. Num momento que o Brasil está tão dividido, né? O Paulo Gustavo parece que uniu o país. Bom dia para você, Guto. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. Foi tão unânime que a gente não vai nem falar dos haters, que não vale falar, porque foi uma grande comoção, uma comoção de valores positivos e que a gente entendendo em alguns números, Barão, como as 22 horas do dia do óbito dele, simplesmente dia de CPI, 36 vezes mais buscas sobre Paulo Gustavo às 22 horas, que sobre qualquer assunto de CPI, ou seja, o engajamento estava maior. Quando você vê também quem comentou sobre ele, além de cada cidadão comum, a Beyoncé, que é uma pessoa com 176 milhões de seguidores, ou um Caetano Veloso, aí dentro da análise do Caetano Veloso, você entende a dimensão da comoção do Paulo Gustavo. Você pega o Caetano Veloso, um grande artista com 2 milhões de seguidores, vai dentro da página dele e vê que nos últimos 10 comentários deles, 10 postagens dele, a média não passava de 800 comentários. Quando ele publica uma foto dele com Paulo Gustavo, 4.000 comentários, ou seja, Ih, a gente perdeu a conexão. Travou aí, Carlinha? Travou a conexão com o travou. Guto. E daquele jeito, Vamos né? Guto com a boca aberta ainda. Vamos tentar restabelecer o contato com o Guto, que estava falando sobre essa semana e o que o Paulo Gustavo, a morte do Paulo Gustavo acabou representando nas redes, né? Que foi uma coisa. Tá de volta. Eu só vejo a Carlinha balançando a cabeça. E aí, Carlinha? Tá de volta o Guto. Tô de volta. Então, ou seja, essa dimensão dele, a gente tem que compreender que foi exatamente dentro da página do Caetano Veloso, o Paulo Gustavo mobilizando mais do que o próprio Caetano Veloso, às vezes com conteúdos exclusivos, né? Então é compreender um pouco isso, essa presença marcante de um homem que foi assim, a grande presença do cinema nacional, Barão, assim, é a grande audiência, ele tem mais de 11 milhões de público, ou seja, é compreender, e sempre se posicionou diante da Covid, com um altíssimo engajamento de uma postagem dele, por exemplo, em janeiro, e fecha, para a gente entender um pouco essa movimentação de rede, de velocidade, com a ação do prefeito de Niterói em fazer a proposição de uma troca de nome de rua. Ao invés de uma canetada, ele foi mobilizar, perguntou, e ontem à noite estava com um grau de aceitação da troca do nome de uma rua para Paulo Gustavo acima de 90%, ou seja, é uma resposta na velocidade das redes para uma comoção que veio de uma grande personalidade, mas também entrou com a velocidade das redes e que nós acompanhamos por 40 dias o sofrimento dele e da família, Barão. Ou seja, é natural que a gente esteja nesse processo que a gente está vivenciando. Ô Guto, eu tô vendo aqui que a presença marcante também no assunto Covid, porque a morte do Paulo Gustavo, infelizmente, né, ela acabou dando uma cara muito conhecida para as vítimas dessa doença, né? Ela acabou materializando muito o que é a morte pela Covid, não? Carla, exatamente, é prévio, a gente não fechou, é só de olhômetro, ele já é hoje a personalidade brasileira com maior envolvimento com a Covid como paciente. É claro, vamos fechar, vamos ver os números para compreender isso. Agora, entendendo que foi alguém que já havia se manifestado sobre Covid numa mensagem de fim de ano. Nas próprias redes do Paulo Gustavo, ele se mobilizava e se preocupava, ou seja, ele oferece quase assim, a palavra mártir é forte, mas foi alguém que cobrava vacina, alguém que pedia para vacina para toda a população e vir a óbito por essa doença da pandemia é muito, muito claro, dá um rosto a essa doença, mais do que números que a gente vai vendo, mais do que alguém parecido, mais de 400 mil mortes, agora parece que tem um rosto muito conhecido, né, Carla? Enfim, é natural que a gente esteja vivendo isso. Ô Guto, para a gente finalizar, né, essas circunstâncias todas envolvendo o Paulo Gustavo, de alguma forma, nas redes sociais, pode fazer com que as pessoas se mobilizem, evitem, por exemplo, baladas, né?
Tem como perceber isso de alguma forma ou é aquela história, passados os 5 minutos daquela situação terrível, né, a pessoa já esquece e toca a sua vida normalmente? Tem alguma pesquisa nesse sentido? Algum dado para a gente, Guto? Barão, tem que aguardar. Aí a gente vai ter que aguardar e vai ver a movimentação de quem postou favorável esse sentimento pelo Paulo Gustavo e se amanhã está se aglomerando em algum local. A gente tem que seguir a jornada para entender o que a pessoa falou de coração e de verdade para a vida dela como educativo e o que falou de comoção da boca para fora, porque realmente sentiu aquilo. Não vamos tratar como hipocrisia sentimentos pontuais. Parece hipocrisia quando você vê a série histórica, mas você às vezes tem que compreender um pouco isso. É complicado, não é fácil, mas quem trabalha um pouco analisando rede tem essa necessidade dessa compreensão, Barão. Muito bem. O Guto Graça volta na próxima semana. Tomara que sem nenhum pau aí na conexão com a internet. Grande abraço, Guto. Até lá, hein? Grande abraço e até lá para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Guto.